Olá, sejam muito bem-vindos ao Haras Podcast. Estamos no 9º episódio, hoje com uma participação mais do que especial, doutora Paula Rigo. Ela é gastroenterologista e hepatologista pediátrica. Hoje eu estou trabalhando no Hospital Pequeno Príncipe, mas a minha formação foi no Hospital das Clínicas de São Paulo. Depois eu trabalhei também na equipe de transplante e hepatologia no Hospital Sírio-Libanês e Menino Jesus. Hoje o tema do Haras Podcast é a deficiência de síntese de ácidos biliares, BSDI. Não sei se é assim que fala, doutora, mas ela é uma doença bem complexa, uma doença rara ou ultra rara. Uma doença ultra rara. Uma Hoje ela é doença ultra considerada rara. ultra rara. Tá. Então a gente vai falar um pouco para vocês sobre essa doença. Espero que vocês compartilhem nossos vídeos, sigam-nos no YouTube, no Instagram, Nasce Raras Instagram, YouTube é Raras Podcast e Facebook é Raras Podcast também. Muito obrigado pela presença de todos e vamos dar início à nossa conversa aqui com a doutora Paula Rigo sobre deficiência de síntese de ácidos biliares. Doutora, o que é essa doença? Então, a deficiência de síntese de ácidos biliares é uma doença de caráter genético em que há uma alteração, então uma deficiência na produção de enzimas que vão converter a molécula de colesterol em ácidos biliares primários. Então, os genes mais acometidos são o HSD3B7 e o AKR1D1. Alterações nesses genes vão caracterizar enzimas anormais que não vão conseguir fazer essa quebra, né, essa síntese a partir da molécula de colesterol nos ácidos biliares primários, que são o ácido cólico e o ácido quenodesoxicólico. A partir do momento que não temos esses ácidos biliares bem formados, eles não vão ser secretados em forma de bile da maneira correta. Então, os ácidos biliares primários, eles são os principais componentes da bile. E quando eles são secretados pelos canalículos biliares, eles vão ser armazenados na vesícula e, posteriormente, levados até o intestino pela papila duodenal, onde vão fazer a emulsificação dos lipídios e vão favorecer a absorção dessas vitaminas lipossolúveis que ali estão. Então, quando eu tenho uma deficiência de síntese, eu não vou ter a absorção correta desses oligoelementos, a não formação correta dos ácidos biliares primários leva à síntese anormal de metabólitos intermediários que vão lesar o fígado progressivamente, causando colestase, cirrose, insuficiência hepática. E, por fim, a excreção desses metabólitos anormais pelo rim podem levar ainda a complicações na morfologia do rim. Então, é muito importante a gente saber que na sintomatologia desses pacientes, além da doença hepática progressiva, a gente pode ter baixo peso, má absorção de lipídios, né, esteatorreia e cistos renais. Entendi. Então, uma doença de fundo genético, de origem genética. E esse diagnóstico, doutora, ele, a partir de que idade você começa a ter os primeiros sintomas ou alguma coisa assim? Excelente pergunta. Então, é uma manifestação clínica bastante heterogênea. Na maioria das vezes, o principal sinal e sintoma que a gente tem que ficar atentos é em relação à colestase neonatal. Então, o paciente que desde bebezinho evolui com colestase, então alteração de bilirrubina direta, acima de 1, concomitantemente com colúria e acolia, a gente tem que pensar nesse diagnóstico como um diagnóstico diferencial. Claro que existem uma gama de outras doenças mais comuns nessa faixa etária e que se apresentam dessa forma, mas desde bebezinho a gente pode já pensar num paciente que persiste com colestase neonatal e que não fechou para outros diagnósticos e que, além disso, além de ter um quadro de colestase, também se apresenta com uma gama-GT baixa e com ausência de prurido, que a gente vai começar a notar um pouquinho mais tarde. Porque no bebezinho não dá para ver. Não dá para ver. Para além da colestase, a gente vai ter, então, alteração de enzimas hepáticas, TJ, TGP, podem estar alterados com gama-GT normal. Tá. Mais para frente, hepatomegalia. Com gama-GT normal? Com gama-GT normal. Essa é uma característica importante. Até um alerta para os diagnósticos, porque faz pensar bastante em diagnóstico de deficiência de ácidos biliares em paciente colestático, que foi investigado para outras doenças, que persiste com hiperbilirrubinemia direta, porém com gama-GT normal e sem coceira, e sem prurido, né? Para deixar mais complexo ainda o diagnóstico.
Sim, por isso que a gente tem que estar atentos a esses sinais de alarme. Entendi. A diferença entre sinais benignos e sinais de alerta? Os pacientes que tenham icterícia não tenham icterícias custas de hiperbilirrubinemia direta. Então, é importante ressaltar que eles entram nos diagnósticos diferenciais de icterícia no recém-nascido, mas os pacientes que têm bilirrubina normal, bilirrubina direta normal, a gente não vai pensar nesses diagnósticos de doenças hepáticas, né? Outro sinal de alerta que a gente tem que ter é aquela colestase que persiste, né? E que não é uma colestase transitória, que de repente ainda persiste sem um diagnóstico devido, né? O paciente permanece com colestase, permanece com alteração de enzima hepática, e isso vai progredindo sem que se preste um diagnóstico a respeito. E o paciente também, que como eu falei anteriormente, como essa doença cursa com má absorção de vitaminas lipossolúveis e de alguns micronutrientes, além disso tudo, ele vai ser um paciente que vai ter dificuldade para ganho de peso, ganho de estatura, então esse pode ser um marco importante. E vale ressaltar que em alguns casos de mutações genéticas mais agressivas, esses pacientes também no período neonatal já podem se manifestar a partir de alguns meses com sinais de insuficiência hepática. Então, é uma doença que tem uma característica ampla de sinais e sintomas, Entendi. né? Inclusive de falência hepática precoce. Era isso que eu ia te perguntar. Esse bebê, ele nasce e é um bebê que já não sai da UTI? Ou é um bebê que nasce até vai para casa, mas a partir de algumas semanas ou meses ele começa a ter esses sintomas, esses quadros e volta para... É bastante variável, mas a apresentação clínica mais comum também não é de insuficiência hepática nos primeiros dias de vida, né? Mas ele é uma doença que pode levar a uma colestase progressiva e a insuficiência hepática nos primeiros meses de vida. Mas não é exatamente o bebê que nos primeiros dias de pós-natal ele evolua já com essa falência hepática tão marcada. Mas, como eu disse, existem pacientes, relatos de pacientes na literatura que até nem têm colestase neonatal, que são diagnosticados mais tardiamente por alteração de enzima hepática ou por aumento do fígado, aumento do baço, mas não necessariamente tiveram um período de colestase. Portanto, como é uma doença bastante variável na sua apresentação clínica, não é sempre que a gente vai ter essa apresentação de colestase neonatal tão marcada. Ah, entendi. É um erro inato? É um erro inato do metabolismo, sim. É uma doença genética que cursa com uma alteração genética que vai levar a uma consequência de proteína e enzimas defeituosas que não vão fazer a conversão da molécula de colesterol para a produção de ácidos biliares primários, né? Então, é um defeito enzimático. De fato, dá para caracterizar que é um erro inato. E a importância do diagnóstico precoce, mas dentro disso tudo, se você não tiver um diagnóstico precoce, Sim, a gente pode... é muito grave. É muito grave. Então, a gente pode levar, o paciente pode ter, que tem essa alteração, ele pode evoluir para cirrose, para insuficiência hepática, para necessidade de transplante hepático e para óbito. Então, realmente, a gente está diante de uma doença gravíssima e que, subdiagnosticada, leva a complicações graves para o paciente. Doutora, qual o padrão de herança genético dessa doença? Então, a deficiência de síntese de ácidos biliares é uma doença de padrão genético autossômico recessivo e pode acometer o indivíduo que ele recebe essa herança genética de maneira homozigótica ou em heterozigose composta. Ou seja, né, o paciente que é acometido, ele vai ter que ter essa herança dada por os dois genitores. Então, tanto o pai quanto a mãe, eles vão mandar um alelo para o filho, e nesse alelo vai ter uma mutação nos genes que caracterizam a deficiência de ácidos biliares. Quando a gente tem essa herança homozigótica, as duas mutações são iguais. Tanto a do pai quanto a da mãe, eles estão alterados, o gene está alterado na mesma mutação. Mas a gente pode ter uma herança de mutações diferentes. Então, o pai manda uma mutação no gene, mais uma mutação lá, e a mãe manda um outro gene mutado no local B. E aí, o paciente vai ter uma herança heterozigótica composta, né? Em ambas as situações, em pais que são acometidos, a gente tem 25% de chance da prole vir com alteração patogênica da doença. Então, estarem acometidos pela doença. Em 50% dos casos, os pacientes seriam portadores, então teriam um alelo apenas defeituoso no gene, e 25% da prole não herdariam nenhum gene alterado. Então, seriam pacientes que não seriam portadores também. Então é de 75 para 25.
75 para 25, lembrando que 25 dos 75 não vai ter nenhum tipo de herança genética nesse sentido. Então, isso é importante também para uma futura, né, gestação de pacientes que são irmãos, pacientes acometidos. Então, para um aconselhamento genético, é importante também estarmos cientes que esses pacientes podem ser carreadores de um gene, de uma alteração no gene causador de deficiência de síntese de ácidos biliares. Doutora, a herança genética dessa doença é influenciada pela consanguinidade dos pais? Com certeza. A consanguinidade dos pais é um fator de risco muito grande para que essas doenças genéticas aconteçam, né? É muito mais fácil você ter o acometimento em homozigose em pacientes que têm pais consanguíneos. Inclusive, o nosso paciente do Hospital Pequeno Príncipe, que estamos acompanhando, ele tem uma herança genética em homozigose no gene afetado. Portanto, como ele é um paciente adotivo, a gente não tem ainda informações sobre os genitores, mas a gente acredita que os pais sejam consanguíneos, sim. Claro que não é uma exclusividade essa manifestação em homozigose ser de pais consanguíneos, mas com certeza é na maioria dos casos. Então o risco é muito maior. Mais predominante meninas ou meninos? Não tem essa diferenciação, pelo menos na literatura não há diferença. E como não é uma herança ligada especificamente a um tipo específico, né? Então é uma herança autossômica recessiva, não tem diferenciação entre homens e mulheres. Tá. Qual a importância do diagnóstico precoce? E se existe hoje algum tratamento, alguma medicação, algum cronograma, não? Até cabe um cronograma de cuidados, né, do paciente. Um acompanhamento. Acompanhamento, isso. Veja, a necessidade de diagnóstico e a importância do diagnóstico precoce é fundamental para que a gente estabeleça um tratamento específico. Essa é uma doença que hoje nos permite tratar o paciente, né? Até pouco tempo atrás, a gente tinha muita dificuldade no diagnóstico e também muita dificuldade no tratamento. Então, era bem factível que, em determinado momento, muitos hepatologistas pediátricos como eu tenham se encontrado pacientes com deficiência de ácido biliar, mas que foram evoluindo como uma cirrose e que, no fim, a gente não conseguiu estabelecer a etiologia e classificou como uma cirrose criptogênica. Não duvido que alguns pacientes, já nos serviços em que eu passei, já tenham até transformado o fígado por esse diagnóstico, mas que a gente nunca teve o diagnóstico de fato por ter dificuldade há 20 anos, 15 anos atrás, difícil, em relação exatamente, e os métodos diagnósticos, que a gente vai falar mais, e também em relação aos testes moleculares, que não tínhamos essa possibilidade até bem pouco tempo atrás. Então, é fundamental estabelecer o diagnóstico e estabelecer o tratamento para esses pacientes. Existe hoje o tratamento com a reposição de um ácido biliar primário, que é o ácido cólico, e que ele faz a reposição correta desses ácidos biliares, ele faz a possibilidade de voltar a uma absorção correta dos lipídios, uma vez que vai fazer a identificação dos lipídios ali no intestino, e vai fazer um feedback negativo em relação à produção anômala, né, de metabólitos intermediários. Quando há ausência dos ácidos biliares, o hepatócito às vezes produz esses metabólitos que são agressivos e patogênicos para o fígado, levando à consequência da cirrose hepática. Portanto, o tratamento com ácido cólico ele vai regredir o quadro clínico, mas a gente consegue, com certeza, parar a evolução da doença. Consegue fazer com que o paciente volte a ganhar peso, pare de ter esteatorreia, melhore a questão metabólica. Alguns relatos do caso mostram pacientes que têm cistos renais, já que os metabólitos anormais produzidos pelo fígado acabam sendo excretados pelo rim. A gente pode ter formação de cistos renais como consequência. Então, pacientes com o tratamento adequado, com a reposição de ácido cólico, também podem melhorar. Nossa, que maravilha! Então, se você pega uma criança com um diagnóstico super precoce, que a doença não tenha causado muito dano a esse paciente, e você entra com esse tratamento, a qualidade de vida dele dá uma substancial. Basicamente, você consegue tratar a doença, corrigir o problema e não deixar a evolução levar a uma cirrose hepática, por exemplo. Você trata do fígado, trata da absorção de micronutrientes no intestino, evita consequências dessa
excreção anormal de metabólitos intermediários pela urina e acaba levando o paciente a levar uma vida normal. Apesar de ele ter um erro inato do metabolismo, ele tem, na verdade, uma reposição do ácido biliar que vai fazer com que ele leve uma vida normal. Que tenha todo o funcionamento. E em relação a esse acompanhamento posterior que você disse, a gente vai, na literatura mesmo que a gente tem os dados, vai observar uma melhora, então, da colestase, melhora da bilirrubina, melhora das enzimas hepáticas, diminuição do fígado, uma palpação, diminuição dessas lesões renais que podem acontecer concomitantemente. E, no mundo ideal, existe até a dosagem desses metabólicos anormais na urina, que servem para diagnóstico também. E acaba que quando a gente tem um tratamento adequado, você vai ter a presença do ácido cólico na urina, excretado, que antes não tinha, porque ele tinha deficiência de produção. E agora teremos também uma escassez ou quase normalização daqueles metabólicos que eram produzidos erroneamente, quando a gente não tinha o ácido cólico como uma produção adequada no fígado. Então, sinalizadores de diagnóstico são algumas substâncias na urina. Perfeito. Quadros exomas, eles falam. A identificação, painel genético painel fala genético também. específico do gene. Basicamente, para diagnóstico, a gente vai ter, né, a dosagem de ácidos biliares séricos, que na verdade vão vir ou normais ou baixos, mas isso não fecha diagnóstico. A gente vai ter uma possibilidade, né, que é de fazer a espectrometria de massa na urina para identificar se existe ácidos biliares primários na urina, o que seria normal, natural, e se tem alteração de presença desses metabólicos anormais, que daí vão caracterizar uma excreção anormal e que vão ser bem típicas desse diagnóstico de deficiência de produção de síntese de ácidos biliares. E, por fim, exames moleculares específicos, ou painéis genéticos ou exoma, com a identificação dos genes mais comuns na deficiência dos ácidos biliares, que são o HSD3B7 e o gene AKR1D1. Né? Eles vão levar, então, a produção defeituosa de enzimas específicas para conversão do colesterol em ácidos biliares primários e, consequentemente, a doença de síntese de ácidos biliares. Entendi, super complexo. Mais rastreado já, né? É o gene. Identificado. Isso é bem importante também. Isso. Nesses genes, eles são os principais, mas existem na literatura outros genes associados também. Eu me ative aos dois principais, mas, assim, a cada dia que segue, novas variantes são identificadas e novas mutações nesses próprios genes são identificáveis também. E a tendência é que descobramos cada vez mais. Então, a cada dia que passa com o advento e o esclarecimento da doença, a gente vai desconfiando mais, dosando mais, investigando mais e provavelmente vamos encontrar aí variantes patogênicas novas que vão surgindo. Doutora, seguindo aqui, sobre tratamentos e cuidados, existem tratamentos alternativos para essa doença? E o uso do Ursacol, ele é bem-vindo nesse caso? Olha, em relação a tratamentos alternativos, né, e tratamentos que vêm junto com a reposição de ácidos biliares primários, a gente tem que se atentar para a reposição de vitaminas lipossolúveis, que são super importantes, porque na maioria das vezes esses pacientes têm um déficit vitamínico já há algum tempo. E em relação ao Ursacol, bem, o Ursacol, ele é um ácido biliar secundário, ele não é um ácido biliar primário. Então, ele não serve como tratamento específico para essa doença. Ele pode ajudar a melhorar o fluxo biliar, mas ele não faz um feedback negativo ao hepatócito e não breca essa formação de patógenos, né, intermediários. Então, aqueles metabólitos que são produzidos e que levam à lesão hepática e biliar e progressivamente à cirrose. Portanto, o Ursacol não é um tratamento adequado para essa doença. Né? Ele pode, eventualmente, ser usado em alguns pacientes. Acho impossível que esses pacientes não estejam em uso de Ursacol na maioria das vezes, pois é uma medicação que a gente costuma usar nos pacientes colestáticos, meio off-label mesmo, e até termos um diagnóstico definitivo, mas a gente tem que ficar atento também e entender que existem algumas variantes genéticas nas quais o Ursacol é até um pouco prejudicial para usar nesses pacientes. Portanto, além de não ser um tratamento específico, em algumas situações ele pode ser ainda não indicado. Então, é importante levar isso em consideração. Então, além do Ursacol, existem outras
opções terapêuticas, como o ácido cólico, que já tinha mencionado. E existe também a reposição do ácido quenodesoxicólico. Mas a gente tem uma vasta maioria de trabalhos e artigos mostrando que a reposição de ácido cólico é melhor. Então, eficaz. Como temos 2 ácidos biliares primários, que é o ácido cólico e o quenodesoxicólico, a gente já viu artigos, né, dizendo, e trabalhos usando a reposição do quenodesoxicólico também. Porém, o ácido cólico é o mais indicado para reposição nesses casos de deficiência de ácido biliar primário. Perfil do paciente, prognóstico? Bom, o paciente que é acometido por essa doença, ele vai ter uma gama de sintomas e uma intensidade de sintomas variável. Mas, em suma, né, na maioria dos casos, a evolução é para lesão hepática progressiva, com cirrose hepática e insuficiência hepática. Então, o prognóstico do paciente não tratado é de falência hepática, cirrose descompensada, transplante ou óbito. Portanto, é uma evolução grave, né? E esse tempo é curto? Excelente pergunta, também é variável. Né? Na mutação do gene HSD3B7, a média de evolução para essa consequência gravíssima de cirrose, descompensação, em média gira em torno de 3 anos, mas é muito em média. Nossa, é muito baixo. Depende muito da mutação genética desse paciente. Então, tem mutações que são mais brandas, em que a gente vai diagnosticar o paciente até na vida adulta ou mais tardiamente na adolescência. Mas existem mutações que são mais severas. A mutação no gene AKR1D1, ela é mais grave, ela tende a ser mais grave. E essa evolução para a falência hepática gira aí em torno de 9 meses. Porque eu nem sei se existem dados sobre isso, mas diagnóstico, quanto tempo leva um diagnóstico? Ou em países europeus, ou nos Estados Unidos. Talvez em países europeus, nos Estados Unidos, a situação seja mais tranquila, né? Mas veja, na nossa realidade, precisando de um teste genético ou precisando de um exame urinário para espectrografia de massas, né? Espectrometria de massas, desculpa. Pode ser que a gente leve meses aí para conseguir. Então, se é um paciente já com uma evolução muito precoce para falência hepática, fica complicado o diagnóstico precoce, né? A enzima pode ser usada sem o fechamento diagnóstico? No caso, o ácido, a reposição do ácido? A reposição do ácido não é exatamente uma reposição enzimática, né? É a reposição do ácido biliar em si. Tá. Mas, para conseguir o ácido cólico, a gente precisa ter o diagnóstico do paciente. Então, não é uma medicação que a gente vai ter uma disponibilidade imediata, né? Não vou conseguir usar, eu vou estar com o paciente internado no hospital e vou conseguir fazer a prescrição daquela medicação no hospital. Então, não dispomos disso ainda. Doutora, você tem algum caso clínico que você possa mostrar, trazer essa experiência para a gente, para quem está nos assistindo? Por coincidência, eu tenho. Fechamos um diagnóstico num paciente de 11 anos, que acompanha lá no serviço em que eu trabalho, que é o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Faz mais ou menos 1 ano que a gente fechou esse diagnóstico. Mas a história desse paciente é muito interessante, porque a manifestação clínica dele inicial foi, segundo os relatos maternos, com 6 anos de vida, onde ele foi internado em Foz do Iguaçu, e por quadro de icterícia aguda, colestase aguda, foi investigado e fechou como uma hepatite aguda. Na ocasião, ele morava até no Paraguai. Os pais são brasileiros, mas moram no Paraguai. E ele é adotado. É um paciente, então, que a gente não tem um recordatório muito específico ali das primeiras semanas de vida. Portanto, assim, o relato é que não houve icterícia neonatal ou colestase neonatal, mas há uma dúvida no ar. Eu não tenho certeza se ele não foi um paciente que foi colestático lá no período neonatal. Enfim, passados aí esses 6 anos de vida em que ele teve uma hepatite aguda que resolveu espontaneamente, 2 meses depois ele já estava anictérico, ele voltou a ter um quadro de colestase com 9 anos. E junto com esse quadro de colestase, quando ele procurou atendimento médico, ele já tinha fígado duro, ascite, bilirrubina muito alta, elevação de transaminases, PGO e PGP, gama-GT normal, ausência de purpurina, e tinha também os sintomas neurológicos que eram um pouco estranhos. Ele tinha alteração de marcha, ataxia. Então, né, foi encaminhado para a gente, inicialmente para a gente
investigar causas neurológicas concomitantes com o quadro hepático. Um caso relativamente grave. Grave, gravíssimo. Mas ele já tinha internações recorrentes? Ele vivia internando ou não? Não tem relato de internação. Tinha uma vida normal. Ele andava, ele falava, ele tinha um pouco de atraso escolar e baixo ganho de peso e estatura. Isso é uma coisa que faz pensar na doença. Mas quando ele veio pra gente, pensamos inicialmente em uma vasta variedade de doenças hepáticas que também tinham acometimento neurológico associado. Então, doenças de acúmulo lipossomal, pensamos em Gaucher, doença de Wilson, que também é uma doença hepática que pode ter em concomitância manifestações neurológicas, e ele foi fechando negativo para tudo, aí felizmente conseguimos um exoma, e foi através do exoma que a gente fechou o diagnóstico de deficiência de síntese de ácidos biliares. E a partir daí, ele também acabou vindo com uma variante VUS, que é uma variante de diagnóstico incerto, né, para alterações parkinsonianas. Então, por isso que ele também tinha as manifestações neurológicas que tinha. Além de ter deficiência vitamínica, que também pode agravar esses sintomas neurológicos. Por isso que foi um paciente que, quando chegou para a gente, ele já estava com várias complicações, então foi um pouco complicado de chegar nesse diagnóstico final. A gente chegou até a alistar ele para transplante hepático, porque além da ascite que ele tinha na ocasião, ele também estava com alteração de coagulação, a bilirrubina muito alta, né? Então a gente já tinha ali um paciente com uma cirrose descompensada. Então ele chegou a alistar para transplante, a gente começou a tratar, já estava em uso de Ursacol, a gente manteve, e ele melhorou do quadro clínico, melhorou da CIT, melhorou um pouquinho a coagulação, começou a ganhar peso com a reposição de vitaminas, mas ele ainda é um paciente que a gente precisa iniciar o tratamento, né, com a reposição de ácido cólico, que não conseguimos ainda por uma questão de judicialização e também porque, como ele é um paciente adotado, a gente está com alguns problemas em relação à documentação. Então, por isso ainda não conseguimos, mas ele é um paciente que a gente pretende utilizar a medicação o mais breve possível para evitar mesmo essa evolução para a perda completamente da função hepática, né? Então, o quanto antes a gente começar, tenho certeza que ele vai responder e talvez a gente consiga parar esse processo e evitar aí um transplante hepático no caso dele. Deixa eu perguntar para você, pós-transplante, zero a doença? Zero a doença. Quando a gente faz o transplante, esse defeito genético. Esse fígado novo não carrega, não herda, né? O fígado novo, ele vai conseguir produzir, ele vai ter as proteínas que vão conseguir fazer essa transformação da molécula de colesterol para ácidos biliares primários. Esse defeito enzimático não vai ter no fígado transplantado. E aí, o paciente vai tratar a doença genética, né? Vai acabar recebendo um fígado que tem uma produção normal de ácido biliar. Mas aí, com o transplante, ele tem outras preocupações, que é adquire rejeição, e medicações de controle. É o que a gente sempre diz, né? O transplante é uma nova doença. Isso. Controlada. Né? Dentro de uma magnitude de uma falência hepática, o transplante é uma salvação. Mas exige tratamento, acompanhamento e tudo mais. Doutor, um ponto importante, quais são os diagnósticos diferenciais para essa doença? Outros tipos de colestase? Perfeito. Como a manifestação clínica é bem vasta para essa doença, a gente vai ter diferentes diagnósticos diferenciais a depender da época do diagnóstico. Então, por exemplo, como a manifestação mais comum é de colestase no período neonatal, a gente entra com diagnósticos diferenciais das colestases neonatais. E aí vamos ter um leque grande de possibilidades. Não dá nunca para descartar a principal delas, que a gente precisa sempre excluir, que é a atresia de vias biliares, mas a manifestação clínica e laboratorial vai ser um pouquinho diferente. Então, na atresia, a gente vai ter uma evolução com colestase bem marcada, apolia fecal, gama-GT muitíssimo elevada, né, diferente da deficiência de síntese de ácidos biliares, onde a gama-GT é normal. Além dessas doenças extra-hepáticas, como a atresia de vias biliares, cisto de colédoco, a gente vai ter também uma gama de erros inatos, que são as colestases hepáticas familiares, que, na minha opinião, são o grande diagnóstico diferencial da deficiência de síntese. Mas, assim, o grande pulo do gato aqui é que nos pacientes mais velhinhos, a gente vai conseguir identificar a coceira. E na deficiência de síntese de ácidos biliares,
a ausência do prurido é um sinal bem marcante, sabe? Então, é importante a gente ter na cabeça as alterações laboratoriais mais comuns nos PFICs e também as manifestações clínicas mais comuns. E o prurido é um dos sintomas mais frequentes nas PFICs e na síndrome de Alagille, por exemplo, também. Mas nessa síndrome também a gama-GT é extremamente elevada. Doutora, e o acompanhamento multiprofissional nessas doenças ou nessa doença, ele é importante? Ele faz peso tanto para diagnóstico como para a qualidade de toda a estrutura de tratamento do paciente? Com certeza, faz muita diferença. A gente tem um grupo na minha área de atuação, no hospital em que estou trabalhando hoje, que eu conto com a ajuda, então, de nutricionista, fisioterapeuta, e nesses pacientes especificamente, inclusive nesse nosso paciente específico, foi de extrema importância. Então, como ele era um paciente que estava com baixo peso, baixa estatura, extremamente desnutrido, a contribuição da nutrição foi excelente. Então, uma alimentação mais adequada, a reposição de micronutrientes, fizemos em concomitância, foi muito importante. Esse paciente tinha uma ataxia importante por conta das alterações neurológicas dele, mas que também, na minha opinião, piorada pela deficiência vitamínica, contou com uma ajuda importantíssima da fisioterapeuta, e hoje ele anda, ele está acompanhando no ambulatório, e ele está deambulando normal, ele voltou a ganhar peso, mesmo sem o tratamento específico que a gente está correndo atrás. Então, com certeza, a ajuda desse grupo multifatorial aí no ambiente hospitalar é muito bom. E inclusive a nossa psicóloga também faz um trabalho bem legal com ele, com a família, para reestruturar a família nos cuidados com ele e também reinserir ele na vida normal. Porque ele foi um paciente que durante esse tempo de diagnóstico ficou fora da escola, não conseguiu frequentar a escola do jeito correto, né? Perdeu aula e tudo mais. Nossa, é maravilhoso, porque a grande maioria das doenças raras, ultra raras, são de origem metabólica, né? Algumas delas, a grande maioria, na verdade, são, né, de fundo metabólico. E não é só a doença, né? Exatamente. O foco não pode ser a doença, tem que ser o paciente. Portanto, o que a gente puder oferecer para que ele tenha qualidade de vida durante o tratamento é fundamental. Então, a equipe multiprofissional é assim, tudo que a gente precisa para um tratamento correto do paciente como um todo. Muito bem, pessoal. Encerramos esse nosso 9º episódio com a doutora Paula Rigo, que é gastroenterologista e hepatologista pediátrica nos hospitais referências, né, do Paraná, que é o Pequeno Príncipe. Sim. E falando e dando esse show, essa aula sobre essa doença que é muito grave, e é importante todo mundo, pelo menos, conhecer, encaminhar esse vídeo, tentar entender um pouco mais sobre o que a gente passa aqui nesse Raras Podcast, que é falar sobre a importância do diagnóstico precoce para quem atua, trabalha e para todo mundo que está nessa comunidade de doenças raras, tá bom? Doutora, muito obrigado pela presença. Se quiser deixar alguma consideração final. A minha consideração final é que a gente leve essas informações mais distantes possíveis, então que os pacientes que sejam acompanhados, né, por pediatras gerais, mas que estejam numa situação de colestase neonatal, de diagnóstico incerto, sejam encaminhados para os hepatologistas e que os hepatologistas saibam e conheçam essa doença para poder pedir os exames de diagnóstico assertivo e iniciar o tratamento mais precoce possível. Então, a ideia é que informação nunca é demais, né? A gente precisa se informar, saber que existe a doença e só com isso a gente vai mudar o paradigma desses pacientes na nossa sociedade. É isso aí. Muito obrigado, doutora. Obrigado a todos. Um abraço. Raras Podcast.